Sejam muito bem-vindas a mais um Talks Todas por E hoje nós estamos com uma convidada super especial. Mas antes de eu apresentar deixa eu apresentar a Gabriele Franca. Oi, pessoal, que saudade de vocês. A Alana Masson. Oi, saudade, né, amiga? Quanto tempo? Faz mais de um mês que a gente não grava um programa. Eita, mas agora a gente voltou com tudo, hein? Vamos voltar, porque, vai ter o final de ano, a gente não pode parar, né? Com certeza. E apresentando a Cristiane, ela que foi vendedora de balas no semáforo durante 3 anos, gente. E decidiu mudar os seus hábitos. E entre eles, o de seguir a Jesus. Palestrante, criadora do método O Encontro, mãe de 4 filhos, tem 2 netas, é formada em tecnologia e logística e nos 12 princípios milenares do Tiago Brunet. E ela decidiu transformar a vida dela e hoje compartilha isso com muito mais pessoas. Então, não importa o cenário que você nasceu, ela está aqui para mostrar para a gente que como a gente consegue vencer. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Uau! Muito bem-vinda. Obrigada. Receber aqui. Obrigada, Pauline. Obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que hoje em dia tempo é a moeda mais preciosa da nossa vida. Então é uma honra pra gente te receber e conhecer um pouquinho da sua história. Obrigada. Sou eu quem agradece de verdade. Estou nascendo aqui hoje com você. Primeiro podcast dela, gente. Eu acho maravilhoso quando os convidados nos escolhem para fazer a sua Que honra, liberação. né, Lana? Que honra! Eu tenho um testemunho já para contar então sobre podcast. Vamos começar. Eu iniciei gravando uns vídeos meio tímida ali, que em 2021. 2021, o que aconteceu com a Cristiane? Que não tirava nem fotos para colocar no status do WhatsApp. Eu me escondia. E o que aconteceu com a Cristiane? Eu tive uma ideia de fazer um curso sobre milha e cartão de crédito. Iniciei nesse meio. Seguindo o Instagram, apareceu um podcast. Eu não entendia, não sabia nem o significado de um podcast. E nisso eu cliquei. Quando eu cliquei, conversei com a moça e ela falou, você precisa pagar X valor. E na época, não porque não necessitava, eu não estava desprovida dos recursos. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem, depois a gente conversa. E desliguei o telefone. Falei, Senhor, olhei para o céu, eu tenho um hábito de olhar para o céu. Gente, vocês não têm noção. Olhem para o céu e conversem. Isto é literalmente conexão com quem te criou. É olhar para o céu e falar do seu jeito. Aí eu olhei para ele e falei, Senhor, eu estou desprovida de recursos. Aí eu respirei. Fique em paz, minha filha. Literalmente eu recebi essa mensagem. Fique em paz. Que quando você for a um podcast, você não vai pagar. Você será convidada. E eis-me aqui. Como convidada. Somos uma resposta de Deus, então. Nossa, que agora sim. E olha como é a trajetória de Deus, né? Às vezes a gente recebe uma mensagem dessa e acha que vai acontecer no dia seguinte, né? Não, ela precisou percorrer uma jornada para conhecer a Pauline. Então conta pra gente como que foi essa jornada até a Pauline. A Pauline é uma bênção. Ela é uma bênção na minha vida. Eu decidi ir à conferência sozinha. Que conferência? Destino. Conferência A conferência do Tiago Brunet. 2022 era o ano. Decidi, falei, Senhor, eu vou ir receber o que o Senhor tem para mim. E lá a gente fica meio tímida. Ninguém quer ir sozinha, fica meio tímida, vou chegar lá. Dá uma insegurança. Quando eu cheguei no primeiro dia, sentei ao lado de Pauline Brito, nossa mentora. Maravilhosa e rica. Já traiu a riqueza ali. Já. E detalhe, nós nos conectamos assim, automaticamente. Foi afinidade imediata. E de lá, nós nunca mais nos desgrudamos. Temos nossas vidas, eu moro em outro local, mas sempre ali conectadas. E hoje aqui, todas por um. E uma das coisas que me chamou a atenção na época, gente, era que a Cristiane, ela dava aula de milhas.
E ela tinha Olha formado isso. uma turma, e naquela época eu ainda não fechava a turma de mentoria em grupo. E eu fiquei assim, nossa, como é que ela conseguiu, gente? Ela tem essa dicção, essa comunicação, ela consegue atrair as pessoas. E ali já fiquei observando, amiga. E é hoje- verdade. E hoje você tem essas mentorias. Hoje eu tenho a mentoria em grupo, mas naquele momento ali foi realmente eu vi o seu potencial de arrastar as pessoas, sabe? E depois de um tempo eu vejo essa transformação não só no interior, mas no físico. Ela vai contar aqui pra gente como foi essa jornada de mudança de hábitos, porque você tinha outros hábitos e hoje é completamente. O que foi que aconteceu? Eu falo que foi eu olhando para o céu, gente. Literalmente, eu não quero usar palavras repetidas, mas é isso. Literalmente, todas as vezes que você passar por algum desafio, ou você se ver em um obstáculo, você se olhar e falar, isto não é para mim, literalmente, olhe para o céu, faça a pergunta, questione, que a resposta vem. E foi bem assim. A resposta veio. Eu olhei no espelho, eu falei, eu não me reconheci. Chamei o meu filho, número 4. O Calma, 04? calma, 04 vai chegar só saber. Vamos saber do 04. Falei, tira uma foto, por favor, aqui da mãe. Virei literalmente de costas, ele tirou. Aí quando eu peguei, eu caí para trás. Nesse momento, O que que você viu ali? eu não me reconheci, Por quê? porque eu estava deformada ali, não era Cristiane, eu estava com 28 quilos a mais. Ah, Eu literalmente eu caí para trás. Tanto que dentro do meu e-book que eu falo sobre os hábitos, as mudanças de hábitos, eu falo, tira uma foto. As pessoas acham que não, que é uma besteira, que tirar foto, mas tira uma foto. Tem gente que não se olha no espelho. Se olha, porque nesse momento possa ser que você venha descobrir o seu porquê. E ali eu descobri o meu porquê. O porquê que eu estava dessa maneira. E o porquê que você precisa se olhar, analisar, perguntar para quem te criou e tomar uma decisão que muda destino. E foi aí que eu mudei e comecei a mudar meus hábitos. Literalmente, horário de acordar, horário para treinar, horário para comer e horário para fazer as minhas leituras diárias com quem eu busco ter conexão diariamente, questionando e perguntando. E qual foi o maior desafio dentro dessa jornada de restabelecer hábitos? O que foi mais difícil para você? Levantar às 2h30 da manhã, como eu levanto todos os dias. O mais difícil. 2h30 da 2h30? manhã todos os dias? Todos os dias. E acorda e fica acordada? Eu, literalmente, o meu despertador está para tocar 2h07, que eu amo o número 7, né? Eu descobri que é o número da plenitude. 2h07 ele toca, eu levanto, literalmente vou até a academia, que eu já escolhi, fui intencional na Você academia, vai pra- 24 horas. Você vai pra academia tipo 3 horas da manhã? 3 horas da Olha manhã. do story dela, É. acho que eu nem ela tá com a cara, ainda leva o filho junto, viu? Eu digo, gente, deu certo. Mas que hora você dorme? Procuro dormir o mais cedo possível. Esse horário, Você tá com gente. sono, né? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Literalmente guiada pelo Espírito Santo, porque literalmente esse horário no meu dia, rotina, todos os dias, eu estou com a energia embaixo da sola dos pés. Mas hoje, guiada, olha aqui a inspiração, Passada, a mas energia. por que disso, 2h30 da manhã? Porque ainda hoje eu trabalho CLT ainda, com todos esses eventos, todas essas coisas, eu ainda trabalho CLT, eu estou no processo Ah, de transição. Então, eu levanto às 2h30, que eu fui intencional nisso, vou fazer meus exercícios físicos, depois das minhas orações, volto, vou trabalhar e eu volto. Ai, Cris, por que você não faz um período da tarde? Porque à tarde eu tenho todas as minhas atividades, como mentora, palestrante, vídeos, Instagram, cuidando das minhas outras atividades que eu decidi incluir para chegar aonde eu decidi que eu vou chegar. Uau, e vai mesmo, hein? Com Isso essa que é persistência. foco. Na verdade, não é o chegar, né? Você já está lá. E detalhe, Eu estou aqui. ela, até para voltar um pouquinho essa questão da sua história, né? Como que você saiu de uma pessoa que vendia em semáforo para até conseguir
romper? Porque também tem um trabalho aí da mentalidade. Qual foi a mentalidade que você precisou para dizer, não, eu não nasci para viver isso? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos sementes dentro de nós que nós nem mesmo sabemos. Quando eu trabalhei no Farol, nessa época, que foi em 2003 até 2006 para 2007, como a Pauline acabou de falar, passava um senhor e comprava 5 balas. Tanto que hoje eu tenho o hábito de comprar 5 balas de um rapaz quando eu passo, porque era a mesma coisa da pessoa falar algo para você que alguém fizer para você hoje é extraordinário, você fala, nossa, ganhei meu mês, ganhei meu dia. Quando esse homem passava e falava, me dá 5 balas, por favor, eu tinha um sentimento radiante dentro de mim, de tanta felicidade por eu já estar vendendo 5 balas ali de uma vez, que hoje eu faço a mesma coisa quando eu passo com o meu carro no Farol. Voltando um pouquinho para ele, um belo de um dia, ele muito bem apanhado, só que eu não sei nem o nome dele. E esse homem plantou uma semente que eu estou levando até hoje. Que incrível, gente. Até Ele virou e falou para mim, qual o seu nome? Aí eu falei, Cristiane. Aí ele falou para mim assim, traz um currículo. Eu quero perguntar a vocês, eu sabia que eu não sabia o que que era um currículo? Não sabia. uma empreendedora na veia. Não sabia o que era um currículo. Aí, seu Letícia, é isso aí, né? Tem gente que já nasce empreendedor. Aí, Para vender já. prepara um currículo, me traz que eu quero te ajudar. Ele olhou para mim e literalmente falou, você não tem perfil de estar aqui. Fui procurar saber o que é um currículo, descobri, preenchi o currículo. Meu nome, meu endereço, e eu tinha parado na 5ª série do ensino fundamental. Foi o que eu consegui colocar naquele currículo. E toda feliz, coloquei na mochila, porque literalmente não era todo dia que dava certo do Farol fechar e ele parar. Muitas das vezes ele passava e ia embora. E eu ficava meio assim com... Mas amém. Vai ter outro dia, Senhor. Aí, o belo do dia, eu deixei o currículo dentro da minha mochila, que estava pendurado na árvore lá entre as pistas do Farol. O dia que ele conseguiu parar, eu corri para pegar. Quando eu levei o currículo para ele, ele literalmente pegou o currículo, olhou e falou para mim assim, Cristiane, eu não vou conseguir te ajudar. Aí eu fiquei sem entender, não sabia nem fazer perguntas para ele, não sabia nem o que perguntar, por que ele não conseguia me ajudar. Ele falou assim, você quer um conselho? Aí eu falei, quero. Aí vem o conselho para vocês. Quando você sentir algo de fazer por alguém, ou de plantar uma palavra que você não entende o porquê, mas você sentiu, plante essa semente no coração da pessoa, porque vai germinar, vai multiplicar por quantas dezenas de anos até hoje. E ele virou para mim e falou, volte a estudar. O resto você vai descobrir no meio do caminho. Uau. E eu descobri. Uau. Nossa. E eu voltei a estudar da 5ª série, mesmo com meus filhos todos pequenos. E por que eu fui pro Farol? Porque eu tinha ficado viúva. Eu já tinha perdido meu pai, fiquei viúva. Minha mãe já era dependente química do crack. Literalmente eu não tinha uma base, uma família para me ajudar. E quando, então assim, para estar ali te direcionando, te ensinando. E quando eu fiquei viúva, eu fui pro Farol para poder sustentar a casa. E foi aí que eu voltei a estudar. Da 5ª série, ensino fundamental, ensino médio. Ensino médio fala, né, gente? Isso. É porque era EJA, ensino médio, eu tô mudou meio um monte de perdida. coisa, É. né? E ali eu iniciei minha trajetória, o meu primeiro curso técnico. E tudo que eu ia procurar fazer era tudo gratuito. Tudo gratuito, porque eu não tinha recursos, né? Sim, Vamos lá. Até na época do podcast eu estava sem um pouquinho de recurso. Desprovida. Desprovida naquele momento, mas com muita vontade. Ai, que linda, gente. Eu tô amando isso. Aí eu peguei, fiz o meu primeiro curso técnico no Senac do Tatuapé, de auxiliar financeiro. Ganhei uma bolsa. nada é por acaso, né? Milhas, finanças. Deus conecta assim perfeitamente com a e no Pauline. tempo certo. A gente que só precisa loucura, esperar né? essa semente germinar. Que é aí que muitas pessoas dão como na água. Porque não tem a paciência de esperar. É verdade. Incrível.
Continue. Mas assim, e foi aí que eu iniciei minha trajetória e eu, mesmo quando, gente, não é que eu sei tudo agora, vocês sejam modestos comigo, mas quando eu era leiga de tudo, não sei te explicar o tamanho da minha ignorância em conhecimento naquela época, porque já vem um pouquinho da minha história. Porque eu nasci e eu cresci em um lar de criminalidade, drogas e violência. Em um lar totalmente destruturado. Eu, a, pode-se falar que até 5 anos atrás eu não sabia o que é ter uma base familiar constituída, firmada em valores, em princípios, em propósitos. E como fazer isso com os meus filhos, sendo que eu só fui tendo os filhos. Aí, voltando. Então, por eu ter nascido nesse lar, me perdi um pouco, por eu ter nascido nesse lar, eu não tinha essa base. E como eu não tinha essa base, qual foi a sua pergunta mesmo? Ai, meu Deus. Não, só para você continuar, justamente É, isso, era isso continua. mesmo. E por eu não ter tido um lar, uma base, eu fui indo do jeito que eu sabia. E quando eu voltei a estudar, a minha leiguice, porque eu não tive estrutura de cultura, de nada, mas teve um ponto bom na minha mãe. Eu sempre achei que minha mãe tinha sido fraca, mas ela nunca foi fraca. A minha mãe, ela tinha uma força de uma leoa dentro dela. E só que por muitos anos eu levei ela como fraqueza por ela ter, com 34 anos, entrar nas drogas. Porque é normal um adolescente usar drogas, um adolescente passar por a fase de balada, bebida, drogas e tal. Não quer dizer que é normal, mas acontece com a idade. É mais comum, né? É mais comum. Agora, com uma mulher de 34 anos, não. E então, por isso que eu igualava ela com isso. Mas teve um ponto bom. Porque se tinha uma coisa que ela sempre me ensinou, eu sou agora que eu falo para os meus filhos, palavras convencem. Exemplo, arrasta. Só que minha mãe, ela falava, só que ela não fazia. Só que aquilo germinou dentro do meu coração. Germinou, porque eu falo, minha mãe, ela fez tudo de errado ali com ela, mas nunca conosco. Ela sempre plantou a parte de valores, de princípios e Deus. Por mais que ela não pegou na mão dele, mas ela falava. Então, essa semente, esse DNA ficou em mim. Aí vem a história, quando eu fui procurar o meu primeiro curso, que eu comecei, eu era leiga de tudo. Então, não tive minha mãe para me ensinar. Eu fui nessa história para falar que eu não tive minha mãe para me ensinar sobre... Te orientar. Me orientar sobre, filha, você precisa de um ginecologista. Sim, coisas básicas ali, né, do dia a dia de uma mulher. Então, eu era leiga de tudo. E só que nessa época, sabe o que eu repetia? Isso que é impressionante. O destino dá pistas e você, né? O Senhor nunca dá tudo, Ele vai dando por passinhos, Pecinhas do Sim. quebra-cabeça. pecinhas do quebra-cabeça. Eu repetia assim, se um dia eu tiver poder nessa terra, no nosso país, tipo, eu pensava como uma política, né? Que bonitinho. Tipo uma governadora, uma prefeita, qual vai ser sua bandeira? Eu repetia, sem entender nada, mas eu sempre repetia. O conhecimento liberta. A educação transforma. Eu sempre repetia. Toda minha conversa no meio dos meus amigos, eu ficava, a educação transforma. Que gracinha. Quem sabia o que era educação? Exatamente. Naquele momento era algo longe para você. É como fala, o Senhor, Ele faz infinitamente Amém. mais de tudo que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Gente, se tem uma coisa que vocês podem acreditar, creia, pega, acredita. O Senhor, Ele não erra. A palavra dele é viva, é verdadeira e Ele não mente. Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa ou imaginar. Como tem aquele versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do ser humano, nem daquela ser humaninha lá, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é verdade. Você trouxe o conhecimento liberta.
Quando você conheceu de fato o Senhor? Eu fui batizada aos 18 anos. A semente foi plantada assim como esse homem, que eu não sei o nome dele até hoje, mas ele plantou essa semente que ela está germinando até hoje, dentro de mim. Busque conhecimento, o resto você vai descobrir no caminho. Eu estou descobrindo até hoje e eu creio que eu vou pintar nessa terra descobrindo, buscando, descobrindo, Com buscando. certeza, amém. Nossa. Em nome do Senhor Jesus. E. Como foi minha pergunta? O conhecimento liberta. Como você conheceu o Senhor? Como eu fui plantada a semente aos 18 anos em minha vida. Só que eu saí, fui pro mundo, né? Como o pessoal fala, o mundo. Tanto que eu antigamente tinha um preconceito sobre falar o ímpio e o justo. Eu falava ímpio, eu torcia o nariz, quem chamava de ímpio. Eu torci o nariz, falando ímpio, tá achando que é justo. Quem é você pra ficar falando que é justo? Quem junta já tá É. errado. Então, aí eu ficava. Só que hoje eu entendo, o ímpio é uma pessoa que não decidiu ainda seguir princípios e valores que ali tem na nossa base, como eu costumo dizer, na nossa cartilha de vida, que é a nossa Bíblia. E o justo é aquela pessoa que é imperfeita, mas o amor, ela decidiu obedecer e seguir o que está ali escrito. Então hoje tem essa separação. E aí, voltando à sua pergunta, eu conheci e fui para o mundo. Uma ímpia perfeita. Imperfeita. E só que quando foi no ano de 2019, eu tive o meu verdadeiro deserto. É no deserto, né? Que nós não tem para onde olhar. Você tá lá, O governador, a maioria na dor, Dor, né? não tem para onde você olhar. Aí você só olha para onde você já olhava e não sabia que era uma oração, que é para cima. E ali você encontra o caminho. Foi aí que eu falo. E o método encontro, como que ele nasceu? Eu descobri isso na terceira turma, tá bom, gente? Porque eu não tinha essa noção, essa percepção. Deus não dá tudo para você. Sim. Aí eu quero ligar o método ao que eu vou falar quando eu tive meu verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Que foi em 2019. Foi 2019, o meu verdadeiro encontro com o Espírito Santo, que hoje até está nesse o encontro. E como que E foi lá foi Como foi o porque... encontro? A gente quer saber como foi o encontro. Como foi o O encontro? encontro mais lindo da sua vida. Foi o mais lindo, Jesus amado, mais lindo mesmo. Eu falo assim, antes de eu contar para vocês, deixa eu falar uma Claro. coisa que eu vou falar para você. O meu desejo do meu coração, o meu sonho hoje, com toda a verdade que eu falo aqui para você, eu peço a Deus diariamente, quando eu estou ali na minha conexão falando com Ele, que o meu desejo é que todas as pessoas não morram, não vão embora nessa missão dessa terra, sem realmente decidir ter o verdadeiro encontro com o Espírito Santo. É outro nível de vida. É outro nível. E esse encontro como que foi? Vamos lá, fiquei viúva em 2001, com meus filhos ali para criar dois, porque tive dois casamentos. Os meus dois primeiros mais velhos foram criados pelos avós paternos, e esses dois do meu segundo casamento, que eu fiquei viúva, estavam comigo. Tá. E pelo cenário que eu vivia, eu optei de deixar os outros dois continuarem com a avó para não levar para o cenário que ali aqueles eram obrigados a crescer, os outros dois não precisavam. Tinha outro suporte. Uhum. E eu que pagasse o preço das decisões e das minhas consequências. Fiquei viúva. Quando eu fiquei viúva, a gente começa a fugir da dor. A gente não entende, não sabe como curar uma dor de uma perca. A gente não enfrenta, não quer enfrentar. E você quer Porque dói fugir. muito, E você quer fugir. E você ali, o cenário, o ambiente que você vive, você acaba indo com a sua turma para poder fugir da dor. Tá. Mas eu não quero focar nessa parte da história. Eu vou focar na parte do meu deserto. Eu achava que meus problemas seriam resolvidos apenas com uma situação. Me casar novamente. Me casar. Perdi pai, perdi mãe, nunca tive uma família estruturada. Todo aquele problema de uma família desestruturada. Eu vou montar uma família, mas fiquei viúva, acabei de ficar viúva. Como que monta uma família? Tem que ter o marido, tem que ter o homem, tem que ter o pai. Vamos, Era óbvio pra vocês. vou me casar, eu preciso me casar.
Corri atrás do vento por muitos anos. Porque eu achava que um casamento ia resolver meus problemas. Vamos lá. Base emocional para mim. Paternidade, uma presença paterna, um bom exemplo para os meus filhos. Vamos fazer diferente do que nós víamos. Um recurso financeiro que estava pesado, puxado. Recurso financeiro. E ainda, um homem para te amar chamava de seu. Quem não quer, minha gente? Não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas, porque Pauline quer também. Senhor, tu sabe que eu não ponho mais um dedo, mas o sonho tá aqui. Amém. Senhor, se for da sua vontade, estamos prontos. Mas que não seja o casamento motivo, o que a gente só quer isso. O meu erro. Acima de Deus. Mas até aí, Idolatria, né? mas aí se você parar pra pensar, A solução não de tinha todos Deus, os né? problemas. Só tinha sido a semente plantada. Não tinha Deus aí nesse meio, nessa época, né? Você estava sem o Deus ainda. Eu tava. Eu só tinha plantado a semente lá com 18 anos. Falava, batismo. Deus, que nem a gente sabe que muita... Tanto Deus- é por isso que você estava condicionando a sua sua prosperidade em um No homem. casamento. Você entendeu? Tem o Deus no Ai, coração meu e tá bom, Deus, né? que Como medo. nós temos o hábito. Quem nunca? Temos Mas Deus quando no a coração. gente faz isso, Deus tira essa coisa do pedestal, né? Chuta. tira. Pá! Tirou. E nessa minha busca, vou contar da minha última experiência. Montamos casa. Só que você Você fica... encontrou? Opa, encontrei. Calma, gente. Eu tô ruim, não. Calma que a gente ainda... Como diz, panela velha faz comida nova. Porque a panela, quanto mais você vai usando atrás de ferro, ficando saborosa. É isso aí. Achei. Depois você conta. Só que, vamos lá, agora uma coisa bem séria espiritual, Tá. que eu achava que era da minha parte. Descobri há poucos anos que não era. Eu fiz um propósito. Não quebra propósito. Não se quebra propósito. Porque desde a minha adolescência, eu sempre fui uma menina meio recatada para minha idade. Eu sempre fui aquela menina a conselheira da turma. A minha irmã é 8 anos mais velha do que eu, minha irmã mais velha, a Rosana. Eu aconselhava a minha irmã, eu com 12, ela com 18. Sempre foi muito madura. Sempre. Então, sempre foi assim a minha trajetória, desde quando eu me conheço por menina. E nesse meio tempo, eu fiz um propósito, porque eu não queria ficar passando, né? Um companheiro aqui, conhecer outro aqui, não dá certo aqui, eu queria ali. E eu fiz um propósito com Deus, mas eu quebrei. Vou contar, eu quebrei. Eu fiz um propósito que o homem que colocaria a mão em mim seria meu marido. Beleza? Não tem como eu falar da Cristiane. Não existe a Cristiane se não tiver Deus na frente. Porque tudo ele estava, eu que não percebia. Aí eu fiz o propósito, conheci foi o meu último relacionamento. Conheci, o Senhor foi me trazendo tudo que eu estava pedindo. Pessoa extraordinária, maravilhosa, estava até bem resolvido na vida, empreendedor, todo mundo assim já lá no caminho, Aí eu fiz o propósito com o Senhor, antes de conhecê-lo. Antes de conhecê-lo, eu fiz o propósito, eu colocaria a mão em mim, o meu marido. Beleza, vamos embora. Montamos casa. Eu nunca tive a casa que nós montamos junto. Eu nunca tinha tido uma sala até aquela época, até 2019. A minha primeira sala da minha vida foi com essa casa, montando a casa para nós nos casarmos. Só que eu tenho um testemunho de fé. Eu fui nas Casas Bahia, tá, gente? Fui nas Casas Bahia, peguei aquele carnê, Casa do Bahia. e comprei, eu pedi para a mulher um aspirador de pó, o último geração das Casas Bahia. Meus filhos perguntaram, para que, mãe, esse aspirador de pó? E quando eu comprei o aspirador de pó, não tinha nem carro e nem a sala. Eu falei, o aspirador de pó é para aspirar o sofá da sala e nós vamos lavar o carro. E eu não tinha nem o carro e nem a sala. E eu comprei o aspirador de pó. Isso. E ele tá lá na minha sala. Aspirador de pó. Já aspirou muito pó do carro. Muito pó do carro. Aí, nessa trajetória montando a casa, chegou um determinado momento que eu ali, firme, dentro do que eu buscava, do que eu queria, do meu propósito. Chegou um determinado momento
que ele falou, vamos combinar uma coisa? A gente mal se conhece, porque tava uma trajetória de 1 ano, mais ou menos, ali o relacionamento, nessa trajetória. Só que eu tava cega, cega colocando toda a minha confiança no homem. E no casamento? E o casamento Seu objetivo? era a solução para todos os meus problemas era um casamento. Poxa. Nesse meio tempo ele falou assim, o que você acha da gente já termina, tá tudo montado, vamos morar junto primeiro e depois nós nos casamos. Aí o que eu fiz nesse momento? Medo de perder tudo? Não foi nem medo, foi porque ainda não tinha tido encontro com o Espírito Santo, eu não sabia quem é, como ter relacionamento, como real entender, escutar, estar sensível à voz do que ele quer para tua vida. Eu não estava nesse momento. Não é medo, porque eu sempre fui um pouquinho corajosa. Foi medo, não. Foi tudo bem, é verdade, vamos morar junto. Nesse momento, o que eu fiz? Eu falei, Deus, muito obrigado. Por enquanto, até aqui, ó, o homem, a casa, tudo perfeito. Mas agora, obrigado, pode deixar que agora eu vou fazer do meu jeito, o que eu acho, o que eu penso e o que eu sinto. Deu ruim. Quantas vezes a gente não faz isso? Nossa, gente. Você, olha, sinceramente. Quantas, né? Eu passei dezenas da minha vida fazendo o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Tipo assim, obrigada até aqui. Agora eu vou seguir meu caminho. Aí eu fui isso que eu fiz. Eu literalmente tirei a mão dele. Aí eu vou contar pra vocês. Não quebre propósito. Não quebre. Não quebre. Porque as consequências é árduo. O que ele programou pra sua vida vai acontecer. Pra onde ele te chamou, pra onde ele vai te levar. Se você tem um chamado, vai acontecer. Mas olha aqui. É melhor que seja sem dor, né? Literalmente, nós nos mudamos dia 8 de novembro de 2019. Você e seus filhos. Eu, meus filhos e ele. 1 semana de casamento. No dia 15, que foi o próximo feriado, eu lembro porque foi um feriado e o outro feriado. Eu cheguei do trabalho, literalmente, ele sentado no quarto, ele sentado meio estranho. Eu olhei pra ele, o que aconteceu? Ele tava totalmente estranho, ele falou pra mim assim, não sei, não estou me sentindo bem aqui, eu quero ir embora. Do nada. E eu, né, lembra que eu tenho muita energia masculina, gente? Eu criei meus filhos, pai, a vida. Garra, né? Então eu tenho muita energia masculina desenvolvida, tanto que eu tô baixando, tô buscando, viu? A feminina, equilíbrio. o equilíbrio. Eu simplesmente, com aquela energia masculina toda, olhei pra ele e falei, você quer ir embora? Pega sua mala ali e vai. E foi o que ele fez. Ele foi. E nunca mais voltou? Não. Aí é que eu entro que é espiritual. Porque desde 2019, se eu te falar que até ontem ele vive atrás de mim e fala que quer casar comigo. Mas o casamento não aconteceu. Mas o que eu quero focar aqui? Eu quero focar que eu quebrei propósito. Eu tirei as mãos do Senhor. Eu paguei o preço. Gente, eu fui, bem dizer, abandonada na porta da igreja. Foi. Vamos voltar. Continuou. Né? Aquela situação que vocês devem imaginar. Acabei voltando com ele em um determinado momento. Acho que passou uns 6 meses. Aquela coisa que queria, voltamos. Fomos marcar casamento. Eu falei, agora eu vou seguir meu propósito. Deus tá me dando a chance de novo. Cega, achando que ele é a resolução dos meus problemas. Fomos marcar o casamento. Marcamos casamento marcado. Pedido de almoço, buffet, tudo certo. Só faltava comprar as alianças. Olha o meu deserto chegando. Tudo preparado novamente, né? Já tinha sido abandonada. Uhum. Casamento marcado. Dia de comprar as alianças, eu toda arrumada. Esperando ele chegar. Telefonema. Oi. Falei, oi. Você tá? Me perdoa, mas eu não consigo. Nós não vamos mais nos casar. Ali começou o meu deserto. Eu, literalmente, eu falei, acabou pra mim. Acabou. 2001, eu fiquei viúva. Cristiano tinha 2 anos. O Rodrigo, número 4, tinha 9 meses. Nós estamos falando de 2019. Uhum. Meus filhos já estavam criados e eu Sim. na luta. O que aconteceu? Eu fui pro meu deserto. Ali, literalmente, eu perdi a vontade de viver. Eu perdi a razão. Pra mim, ali não tinha mais Perdeu o vida. sentido. Perdeu o sentido. Só que aí tem Deus, porque
ele nunca me deixou entrar em uma depressão. E literalmente não querer sair do quarto. Eu tinha essa vontade de não sair, mas todos os dias uma força maior me levantava e eu fazia sempre minhas obrigações. Cuidava dos filhos. Trabalho, tudo perfeito, pontualidade, credibilidade. E ali foi quando eu literalmente me joguei, me prostrei e com muita dor, rasgando, sangrando por dentro. E eu não sei nem se eu me levantei por mim ou pelos meus porquê. Que os meus porquê é meus filhos. Porque no dia que meu filho... Vamos lá, eu arrastei um sonho que até meus filhos compraram o meu sonho de ter um Eles pai. compram. Quando a gente se mudou, eu lembro do olhar do meu filho olhando para ele e falando: você gosta de assistir jogo? De futebol? Que tá? Ali ele estava implorando pela uma atenção de um pai. E no dia que aconteceu essa cena dele ir embora, eu até me emociono, relembrar é viver, gente. Meu filho tinha saído de moto. Na cena do quarto, quando eu falei, pega suas coisas e vai embora, se você não tá sentindo bem. Quando meu filho voltou, a casa, garagem, 2 lugares para os carros, ele subiu de moto. Mãe, cadê a pessoa? Aí eu olhei, meu filho parado na porta, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, não sei, filho, o que aconteceu. Ele foi embora. Meu filho literalmente desceu. Essa cena não saiu da minha cabeça. Esse também tem os porquê. Ele literalmente desceu para nossa sala, que é nosso sobrado, hein? Sobradão, sala. E eu já tinha colocado aquele quadro lindo com a foto em cima, aquelas fotos tudo bonitinha da família. Ele desceu, literalmente pegou a foto que estava ele, saiu picando, subiu na moto e foi embora. Naquele dia eu vi que eu não estava arrastando somente a mim, as consequências eram com ele. Porque eu também destruí um sonho do meu filho naquele momento. De ter a presença paterna, um homem ali na frente dele. E ali o meu mundo piorou mais um pouco. Porque quando estamos falando apenas da gente, é uma coisa. Agora, inclui uma pessoa que você ama, aí já muda de figura. E foi aí que eu entrei no meu deserto. E nesse deserto eu tive... Por que eu vim para a internet também? Não é à toa. Porque naquela época, lembra que eu fui para o mundo? Eu não frequentava uma igreja. Eu não frequentava. E porque eu tenho até algo da parte do céu, mas que um dia vocês vão me convidar para me vir falar esse testemunho aqui que vai ser forte. Amém. O meu primeiro encontro aconteceu dentro do meu quarto. E por que eu estou trazendo aqui? Porque isso aqui, esse movimento, todas por um, é por um propósito, por um ideal, e para que essa mensagem chegue, edifique a sua vida, salva, muda, destina, assim como mudou a minha. Foi dentro do meu quarto, o verdadeiro encontro, rolando vídeos na internet. Tem várias redes sociais que você pode estar, e este é um. É um ambiente importante que as pessoas precisam acessar. E foi aí que o meu encontro com o meu deserto nasceu o encontro, o método encontro. E o método encontro, eu não posso falar que foi ideia minha. O meu verdadeiro encontro com o Espírito Santo, eu não falava uma vírgula. Eu não tirava nem fotos pelo WhatsApp. E por que eu fui para a internet? Por que eu fui para as redes? O porquê que eu estou aqui? Porque nasceu o método, o encontro, e não foi eu. Deus usou uma vida, ela me convidou, vou contar para vocês, ela me convidou. Eu fiz um método Best Shape, entrou umas mulheres que queriam emagrecer. E nesse meio tempo, quando acabou esse método, ela falou, Cristiane, a gente só se conversa só pelo telefone, vamos se conhecer pessoalmente? Esse Best Shaper, você era a mentora? Isso, eu direcionava elas pelo um grupo de WhatsApp de uns produtos naturais que eu trabalho. Tá. Linha natural, e eu indiquei. Quando ela falou isso, ela falou, vamos tomar um café? Aí eu peguei e falei, vamos. Ela falou, vamos marcar? Vamos marcar. Quando eu desliguei o telefone, eu não posso falar que foi ideia minha, porque não foi. Quando eu desliguei o telefone, eu já estava
no meu processo com o Espírito Santo, conexão diária, já tinha nascido os 7 hábitos, que o primeiro deles é tirar toda a preocupação, toda a ansiedade e entregar na mão daquele que já escreveu o teu futuro anterior você ter e para ter uma noite de sono reparadora, acordar agradecendo, já estava nesse processo todo, lindo, maravilhoso, perfeito. Eu falei, vamos, quando desliguei o telefone, a voz, porque quando você está ali buscando, querendo, pedindo, questionando e conversando, a voz aí falou, vocês duas. Aí eu sempre tive o hábito de ficar conversando com a voz. Vocês duas? Não, só vocês duas? Não, chama todas. E disso nasceu o primeiro encontro, que foi no parque. O primeiro encontro foi no parque. E já estamos indo para a 4ª turma do Não, e o método. terceiro foi recente, foi numa... Tinha uma família, gente, você acredita que ela trouxe o povo pra cá? Que você participou, né, Que eu bonita? participei como palestrante, eu tive a honra Que de ser linda. convidada. E eu fiquei assim, impressionada com a coragem ali. Me moveu muito de ver como a Cris, como ela começou e ela trouxe, ela teve essa determinação. Ousadia, né? Ousadia para fazer Ousadia, daqui né? acreditar, porque por mais que a gente tenha todo o conhecimento muitas vezes, mas a gente para, né? A gente não confia que a gente pode fazer um evento, que a gente pode promover algo. E via muito isso. E ver principalmente a sua vivência de vida, as promessas que Deus tem para sua vida e que tem sido concretizada. E naquele momento, quando eu soube um pouco mais do seu evento, me edificou muito, porque ver o testemunho vivo de uma pessoa, porque eu não conhecia a história dela toda. Conhecia a Cristiane do evento e de repente ver que você decidiu quebrar uma maldição que até então tinha na sua família para repercutir de maneira diferente e ver que as bênçãos do Senhor são infinitamente maiores do que a gente pode imaginar. Então, sua força, sua determinação, sua coragem, de fato, amiga, me inspirou muito, que não tenho nem palavras para dizer daquele seu evento. Aí o que vem essa força, essa determinação, essa inspiração? É uma visão. É uma visão e você acreditar, ter coragem, ousadia para visualizar e tomar ação. Porque o método, o encontro, ele está indo já. Pauline participou do terceiro, arrasou, foi linda, maravilhosa. Pauline arrasa mesmo. Não, nas foi. palestras, sim. Eu fiquei encantada, ainda me cobrei. Falei para Deus, Deus falou para mim, você não honrou a Pauline. Aí eu falei, não, pô, não se vai na encontro de rei sem levar nenhum mimo. E ela ainda honrou o seu povo. E eu falei, é verdade, a visão que Deus nos dá, nós precisamos acreditar. Porque nós não nos achamos capazes. Mas aí vem a ousadia, a coragem, a determinação e a força com a visão que veio do alto, que ele te dá a visão que é para você tomar o passo e tomar ação. E isso já está indo, já aconteceu o terceiro, está indo para o 4º. E nesse terceiro, o que aconteceu? A história da Cristiane, mãe de 4 filhos, 47 anos, ex-vendedora de bala no Farol, ex-ignorante, leiga, tô caminhando. Como que a Cristiane chegou? Aqui em Alphaville com o método O Encontro. Uma improvável, porque eu vi de uma família totalmente destruturada, do crime, das drogas, sem base, e eis-me aqui. Uma força maior, propósito, junto com que você se encontrar, com quem realmente sabe e escreve o teu futuro. Esse é o segredo. O segredo é você confiar plenamente. É viver pela fé. Porque a fé não é você acreditar sem duvidar? E eu acredito. E eu vivo. Eu vejo algo, mas eu acredito no que eu quero, no que eu visualizei e começo a dar o passo. Deus começa a colocar o chão literalmente. É viver pela fé. E como que a improvável filha de um ex-criminoso, uma mulher que usou drogas, maravilhosa, abençoada, minha mãe, ela foi usuária, morreu por conta disso,
mas ela tinha valores e princípios que ela passava pra gente. E a gente, querendo ou não, fica. Fica. Porque da onde que a Cristiane, ai, a Cristiane tão boazinha, não é do nada. Primeiro tem Deus, que já escreveu a minha história desde o ventre da minha mãe. Depois tem a cultura, que nós somos o quê? Nós somos resultados de quê? Culturas e padrões, repetições da nossa vida. Uhum. E cheguei aqui. E aqui o que que aconteceu? Como que a Cristiane chegou? Porque eu tomei uma decisão. No dia que eu enterrei minha mãe, e minha mãe ela morreu por decorrência do que ela E você fazia. nunca usou droga? Não, graças a Deus. Nunca usei. Já vi de tudo, mas decidi. Eu tenho raiva. Eu sou brava, não crítica. Ranço. Não sou crítica. Não suporto apontar dedos. Quem somos nós para estar apontando dedo? Sim. Porque hoje você está apontando o dedo para um, amanhã esse outro é o improvável. Pode ser seu chefe. E é mesmo. Sempre já é. ouvi histórias e já provei disso. Sim, sempre é, gente. É a lei da atração. E nesse momento, quando eu enterrei a minha mãe, eu tenho que voltar um pouquinho, rapidinho, para Claro. vocês entenderem. E o tempo que a Cristiane ficou no mundo, o que que ela fez? Ela só bonitinha? Só trabalhou, estudou e criou os filhos? Perfeita da Cristiane, né? Não. Quando eu fiquei viúva, eu sempre fui a conselheira e a madura da turma, como você mesmo mencionou. Mas quando eu fiquei viúva, o meu cenário ali, todo mundo buscava balada e bebida para ter um conforto. E ali, quando eu fiquei viúva, eu nunca tinha colocado um gole de álcool na minha boca. Com 24 anos, eu nunca tinha bebido, nunca tinha usado droga, nada. E nunca usei droga. Mas o álcool é uma droga, né? Lícita, A gente, né? a gente brinca, mas o álcool E a literalmente droga é uma social, uma droga lícita. É a droga social lícita que mais mata, gente. E que É a droga aceita socialmente. e a gente acha que tá se divertindo. E ali eu fui e comecei a pegar o hábito de beber. E eu aprendi a beber e eu bebi por 10 anos da minha vida. Uau. Então eu passava a semana inteira trabalhando, estudando, cuidando dos meus filhos. Final de semana eu falei, eu mereço. Eu vou pro Eu sextou. mereço. Eu mereço me divertir, eu mereço tirar aquele peso. E ali eu comecei, todo final de semana, perdi vários momentos, várias construções. Tudo bem que, graças ao Senhor, tem misericórdia de nós e perdoa o tempo da ignorância, Sim. mas não é para sempre. Precisamos se posicionar e tomar uma decisão em determinado momento. E ali eu bebi. Então, vamos lá, eu tinha uma vida de qualidade? Não, porque o tempo que eu tinha para ter uma qualidade de vida, eu ficava enchendo o caneco de bebida E com minhas gastando amigas. Não gastava não, porque não tinha, para. Ah. Para, porque não tinha Porque dinheiro não. beber Mas é caro. eu trazia dinheiro para casa, mulher, calma. E eu não era rabi, não. Não. Aqui, espírito empreendedor, nada. O que é isso? O que ela falou lá no Farol. Eu já era empreendedora. Vai ter que pagar a bebida. Não, mas eu bebia de graça. Ah, então tá bebi minha vida inteira e nunca me vendi. Ai. Opa, lembra que minha mãe, princípios, valores, sempre eu fui a recatada, a conselheira, então eu nunca usei de meios termos do meu poder de sensualizar como mulher para poder beber, e aí eu bebi, entrei em várias baladas, muito. Até com os jogadores de futebol eu já parei, não importa, né, gente, mas amém. E não fiquei com ninguém. Não Não. estou julgando. Eu só estou fazendo conta. Gente, não me julguem, por favor, não me julguem. Aí o que que aconteceu? E quando eu enterrei a minha mãe, no dia que eu enterrei minha mãe, eu com a sacolinha, minha casa, Pauline falou, eu fiquei impressionada, ela já estava com uma turma, é verdade. Eu tenho esse curso de milhas e cartão de crédito que a Pauline falou, tá na plataforma da Hotmart até hoje. Eu vendi 25 cursos. Que bonitinha, que gracinha. E acabei abandonando porque o Senhor foi me tirando, porque a minha mensagem é outra, é transformar vidas através de quem cura, liberta, salva e traz o conhecimento real, que é Jesus, e a busca por ferramentas, pessoas maravilhosas, estratégia, mentoras, para nos instruir aqui na Terra, para a gente alavancar. Mas a base, o projeto é ele. Com certeza. E como a Pauline falou, eu já tinha vendido vários cursos, mas eu deixei lá. E quando eu descendo a rua da minha casa, a minha casa era cheia. Eu falava, vou fazer um almoço.
Eu não estou brincando. Pega uma sala, eu não sei, um auditório aí que cabe 200, 300 pessoas, era a porta da minha casa. Uau. Moto, carro. Era o meu conhecimento onde eu morava. A função, né? Falando assim, o que eu gosto de falar mesmo, a verdade, era uma função. E eu achando que eu estava me divertindo. A minha casa era lotada de moto de tudo quanto é tipo, tamanho, modelo, carro. E quando eu enterrei a minha mãe, vamos lá, enterrando minha mãe foi assassinada. É um contexto muito amplo, não dá para contar aqui, mas minha mãe foi assassinada. Meu pai foi assassinado, minha mãe foi assassinada, meu marido foi assassinado, meu irmão. É uma história muito forte. Eu acabei de enterrar minha mãe foi assassinada por conta da decorrência da droga. Eu descia na rua com uma sacolinha dessas de mercado, bem ralé mesmo, com 2 garrafas de café no braço. Tinha um casal de amigos comigo. E esse casal de amigos meu estão em Orlando hoje. Eles moram em Orlando, estão fazendo a vida deles já tem 3 anos. A Aline e o Pete. Eles ficaram comigo a noite inteira. E ali nós nos despedimos, eles foram embora. E eu, quando eu desci a rua, eu olhei para o céu e falei, sozinha. Não tinha ninguém comigo. Nem uma moto, nem um carro. Eu de a pé, com uma sacolinha ali, chechelenta no braço. Não desmerecendo. Posso andar hoje, não tem problema nenhum, mas assim, minha porta da minha casa era tanta gente, tanta bebida cara, tanto carro, tanta moto, e eu ali, sozinha. E quando literalmente eu desci a rua, eu pensei primeiro, isso eu senti uma frustração dentro de mim, uma sensação de abandono, uma sensação de que não tem ninguém por você, mesmo quando você mais precisa. E os que ficaram tinha acabado, tinha os 2 que ficaram, mas tinham acabado de me despedir de mim. E ali eu descendo, eu olhei pro céu e ainda falei, ainda minha mãe morreu, uma mulher que engravidou com 12 anos de idade. Foi colocada na rua pela minha bisavó. Sofreu. Eu falei, Deus, eu aqui desenho essa rua com essas garrafas, literalmente sozinha. A minha mãe. Eu lembrei da trajetória da minha mãe um pouquinho assim. Eu falei, uma mulher que só veio no mundo pra sofrer. E ainda foi embora numa situação lamentável, assassinada dessa maneira. Tudo bem que ela tem a participação da culpa das decisões dela. Não tô culpando ninguém, mas... E ainda foi embora numa situação desse jeito. Aí eu olhei pro céu e foi quando eu falei, por que, Deus? Por que um ser humano vem nessa terra só pra sofrer? Não teve... Aí, literalmente, ligação online. Gente, se conecta. Fala com Deus, olhe para o céu, questione. É teu pai. Teu pai você pode entrar, você pode questionar, você pode até debater. Abre a geladeira mesmo, não fica com dó de abrir a geladeira da casa do teu pai. Abre a geladeira, escancara o que você quer, o que você quer comer. Ele vai te dar o que você precisa e ele me deu. Online falou. É verdade. Ela foi embora. Literalmente com essas palavras. Ela foi embora, mas e você? Só que eu tava cega, não tinha visão. Eu falei, eu tô aqui, ele. O que você, nesse momento, qual a lembrança da sua mãe? Só coisa ruim. Fora tantos conflitos que nós tivemos dentro desses 23 anos, entre mãe e filha. E eu, leiga, sem conhecimento, controle emocional, domínio próprio nenhum. Só reagia. Só reagia. Só reagia. Um dia encontrei com minha mãe numa avenida. Pra glória de Deus, a única coisa que eu nunca fiz é rejeitá-la e nem esconder que era minha mãe. Graças a meu bom Deus. Nós nos encontramos numa avenida e ela começou a me gritar. Eu parei. Oi, mãe. Fala, nunca rejeitei ela. E nunca falei, essa não é minha mãe. Não. Por mais que eu olhava e tinha uma sensação desprezível pela visão que eu via. Aí ela começou a gritar, falou, me xingou de tudo quanto é nome. Eu virei as costas e fui embora, mas eu atendi ela, que ela começou. Tá bom. Aí ele falou, essa é a lembrança que você quer ter? Quando você que foi embora dessa terra? Aí eu falei, não. Aí ele falou, sua mãe foi embora. Acabou. E você? Você não está aqui? Aí eu falei, estou.
E o que você está fazendo de diferente da sua mãe para que os seus filhos, quando você estiver lá no lugar dela e eles te enterrando, o que eles vão lembrar de você? Aí eu parei, olhei, eu não tinha noção. Ele falou, e você? Aí foi quando ele falou, a sua mãe foi embora, acabou, mas você está aqui e pode escrever uma nova história para sua vida. E foi ali, literalmente, olhando para o céu. Nessa época, eu bebia, eu saía para balada com as minhas amigas, cumprindo todas as minhas responsabilidades como mãe e provedora daquela casa, mas não dava tempo de qualidade nenhum para os meus filhos. Só zelo. Só organizando. Desci, literalmente olhei pro céu e falei, é verdade, Deus. Aí ele falou, dá tempo. Você pode mudar o rumo da sua história e dos seus filhos. Para quando você sair daqui, desta terra, e foi embora, ele não tem o mesmo sentimento e a mesma lembrança da sua mãe. Aí vamos lá. O que eu queria ser tão diferente da minha mãe? Nada. Eu só mudei a droga. Ela era uma droga ilícita, eu era uma droga lícita. Ela estava acabando com a vida dela, acabou, literalmente, e eu estava acabando com a minha, e literalmente todos os meus filhos. Porque era igual minha mãe, eu falava, você não vai beber, mas eu bebia na frente deles. Eu enchia a casa de gente na frente deles. E é incoerente, o ser humano é incoerente. A gente fala para fazer, mas não faz. Nós precisamos parar de falar e não fazer. Porque palavras convenciam meus filhos. Mas exemplo arrasta. E por que eu não fui nas drogas e tudo? Algo maior tinha um chamado. E uma história já escrita que nem eu mesma sabia. Por isso que ele nunca me deixou ir além e sempre me deu sabedoria para tomar as melhores decisões, mesmo errando. E nesse dia eu desci a rua. Nessa época eu bebia, eu fumava, eu vivia nas baladas. Eu desci a rua, olhei para um lado, olhei para o outro. Chamei as mais próximas das minhas amigas, sentei elas e falei, a partir de hoje, aqui eu não quero mais bebida, aqui eu não quero mais cigarro, aqui eu não quero mais função. Quem quiser vir aqui me visitar, venha. Para a função, acabou. E ali eu tomei essa decisão. Gente, e vamos combinar, né? O tempo que eu tinha de qualidade, eu realmente comecei a ter qualidade de vida. Aí você fala, a Cristiane é bonitinha? A Cristiane é melhor do que eu que estou assistindo? A Cristiane é melhor do que eu que ainda não tive essa visão, não enxerguei? Não. Ela simplesmente se conectou com quem você nunca deve deixar de se conectar, que é Deus. Porque nesse momento, eu movi o reino espiritual nesse momento. Concorda? Com certeza. Porque eu falei, eu questionei a Deus. Eu movi o reino espiritual mesmo sem estar dentro de uma igreja com a Bíblia debaixo do braço. Porque um coração sincero é o que move, é o que encanta a Deus. É um coração sincero e arrependido. E nesse momento eu movi o reino espiritual, ele me deu a direção. E ali por inconformado, é por isso que fala, seja grato, mas seja inconformado. Inconformada com a realidade que minha mãe viveu, eu estava vivendo, eu tomei uma decisão. E quem me moveu ali? Algo maior, uma força maior, porque eu pedi. Então a gente precisa aprender a pedir. Mas também tem uma coisa bem importante, né, gente? Não só aprender a pedir. Você precisa tomar ação. O que eu fiz quando eu cheguei? Eu esperei um ano? Ano que vem. Deixa mês que vem. 2025. Segunda-feira, não. É 48 horas para você tomar uma... Você teve uma ideia, uma informação? Você tem 48 horas para você tomar essa ação. Senão vai virar uma informação. O meu se tornou conhecimento. Uma decisão com conhecimento. Perfeito. Nossa, que incrível, né? Ô, Cristiane, e como assim identificar de fato que é uma voz de Deus? É uma mensagem. Eu percebo que é uma dúvida que muita gente tem. Nós temos isso. Às vezes vem alguma coisa na nossa cabeça e a gente fala, gente, Será que isso é de Deus? Aí vem a racionalização, porque isso é bíblico, né? É. O inimigo, ele também fala com a gente. Fala.
E aí, como a gente, ele pode, né, lubrificar a gente. Então, como a gente discernir que é de Deus ou não é de Deus? Como é que você entendeu naquele momento? Com certeza seria, claro que nesse momento seria algo para melhorar ainda mais. Mas você já chegou em algum momento da sua vida que você falou, isso aqui eu tô na dúvida. Me mostre se de fato é o Senhor? Ou em algum momento sempre foi desse fato? Não, isso aqui é de Deus. Não temos dúvidas, e muitas. Agora, a pergunta que você fez, como identificar se a voz é de Deus ou não? Simplesmente porque, geralmente, você não quer fazer. Você se posicionou. Primeiro fato, eu não sou teóloga, mas quando o Senhor, como diz a palavra, ele usa até uma jumenta. E se você se coloca na posição, com o coração sincero, ele fala com você literalmente. E como identificar? Você não quer fazer. Você faz uma pergunta para Deus. Tem dois caminhos. Geralmente o que ele pede para você fazer é o que você não quer. Verdade. Agora, porque você, eu não queria parar com aquela vida. Para mim estava perfeita. Ai de você se falasse algo para mim que eu estava errando. A minha cunhada um dia passou e ela falou que olhou lá para a porta da minha casa. Ela me contou isso agora, anos depois. E falou que viu, né? Todo esse movimento na porta da minha casa. Ela olhou. Meus filhos, acho que tinha 12, 10 anos. Não lembro a idade exata. O que vai ser desses meninos e da Cristiane? Ali é sem futuro. Ali não tem um futuro de esperança para ela. Realmente ele não tinha naquele cenário. Não tinha. Então, eu não queria, porque. E eu brigava. Eu falava, eu estou só me divertindo. Para você era um momento de desfrute, já que você trabalhava a semana inteira e no final de semana Compensação. você estava se divertindo. Era um merecimento. E eu não queria parar. Nesse momento, aquela decisão foi muito forte. Eu tive que me posicionar mesmo, porque eu fiquei inconformada com o quê? Com a maneira que minha mãe teve uma trajetória aqui nessa terra e foi embora, acabou. Não tinha mais o que fazer para ela. Eu fiquei inconformada com aquela situação e aquela inconformidade me fez tomar uma ação de me ligar com quem realmente me criou. E nisso ele me deu uma visão. E eu tomei ação, mas eu parei de pensar. Eu falei, que a única coisa que eu tenho, a única coisa que eu sei, que eu posso me divertir, espairecer um pouquinho. Mas aí a minha inconformidade, como minha mãe foi embora dessa terra, me deixou paralisar e eu falei, tem que fazer algo diferente. E eu fiz. Uma vez eu tava assistindo um podcast do Brunet, inclusive, e aí fizeram essa pergunta para ele. E ele respondeu que uma das maiores confirmações que a mensagem que você recebeu é de Deus é quando você tem uma confirmação disso. Uma 3 vezes. É que na verdade, toda mensagem de Deus, todo chamado do Espírito Santo, você vai ter uma confirmação logo em seguida. Algo vai te mostrar que você tá no caminho certo. Nunca vai ser algo só solto, tipo, sei lá, largue a sua profissão. Lembrei, ele dá o quê, como e por quê. Ele falou, eu perguntei, ele falou o quê? Você quer ter a mesma história? O quê? Não. Como? Você está aqui. Por quê? Você pode fazer algo diferente. E eu estava usando uma droga, né? Identifiquei. Ele falou, como e por quê? A droga. O que te O álcool. diferencia da sua mãe? O que me diferenciava da minha mãe? Ela estava indo por um caminho que era mais rápido ela se acabar. O meu é mais devagar. Só que eu estava também fazendo algo que estava acabando comigo. E ele deu o quê, como e por quê. Nunca vai ser algo isolado, né? Não, porque... Que vem na sua cabeça. Não foi, porque ele me deu como acaba com isso aqui. Porque era isso que me impedia de ver ou ter uma qualidade de vida melhor. É igual quando nasceu a palestra que a Pauline participou. Ele me deu o quê, como e por quê. Acabou o segundo encontro, a segunda turma. A minha neta, no outro dia, começou a andar. Eu estava com 1 ano e 2 meses. Minha neta começou a andar, eu fiquei tão emocionada que eu dobrei meus joelhos e comecei a agradecer a Deus. E meu filho, na época, estava morando bem próximo a mim. E eu ainda com roupa assim de casa,
Eu falei, não, eu vou lá. Entrei no carro e fui para me encontrar, para comemorar. Ela E é tão lindo. começou a andar. No meio do caminho, a voz veio de novo. Vamos lá, ó, você falando sobre como identificar. Eu não estou pensando em nada parecido. Eu não estava pensando em mudar a minha vida naquele momento. Eu não estava pensando, ai, se eu descer, tomar uma Não decisão. tava no racional. Sim. É fora do racional. Aí eu indo, volta aqui, ó, indo ver minha neta. No meio do caminho, não tava nem lembrando que eu tinha uma mãe, na verdade, viu? Tava tão emocionada que eu não tava nem lembrando que eu tinha uma mãe, que minha mãe já tinha falecido não sei quantos anos. E no meio do caminho, eu emocionada, a voz veio e falou: Você tá emocionada, né? Aí eu, sim. Só que Deus tem um particular diferente com cada um para falar. É verdade. Aí eu falei, tô emocionada. Aí ele falou, sua mãe não viveu nada disso, né? Aí eu, não, A gente não. lembra ainda. Isso, olha aí, como é forte. E as lágrimas começam a vir mais forte, porque é automático aquela força maior te dominar, o Espírito Santo. Aí ele falou, sua mãe não viveu nada disso, né? Eu nem tava lembrando da minha mãe, mulher. Onde que eu tava lembrando que minha mãe existia? Ela já tava nem existindo mais. Sua mãe não viveu nada disso, né? Aí eu falei, não, não. Aí ele falou, você não deixava, né? Ela pegar. Eu falei, você sabe por quê, Deus? Não podia pegar meus filhos. Aí ele falou, e você sabe o porquê que você está vivendo toda essa emoção? Eu não sei, dirigindo. Ele falou, porque você teve a sua melhor decisão. Você não escolheu caminhar sozinha. Você escolheu caminhar comigo. Se sua mãe tivesse escolhido pegar em minhas mãos, teria sido a melhor decisão da vida dela. E é obediência. Obediência. Aí foi quando ele falou ainda, literalmente, olha a terceira turma do O Encontro com a tua melhor decisão, que a Pauline foi convidada. Uau. Nasceu desse jeito. Como não identificar uma voz dessa, gente? Por quê? Vamos lá. É muito forte. É né? muito forte que, igual você falou, calma, eu tomei uma decisão lá atrás, Foi. passaram-se anos, nesses anos eu estou sendo moldada, eu estou sendo, Ele vem te confirmando dessa boa decisão, né? ele vem te ensinando passo a passo, e nesse processo todo, você está obedecendo, É. e obedecendo, você está buscando, porque a fé vem do quê? Do ouvir, e ouvir a palavra de Deus diariamente, me conectando diariamente, quando eu acordo. Então você está sensível a essa voz. Não tem como, não dá erro. É exatamente isso. É, gente. Chegamos no nosso final do episódio e temos aquele momento das palavras, né? O jogo das palavras. Olha, é o seguinte, vai acontecer um momento aqui que a gente vai falar uma palavra e você vai trazer em poucas palavras o que isso significa para você, tá bom? Bom, Vamos lá. O que vier no seu coração e na sua mente. Decisão. Você fala o que significa decisão para você. tem um porquê. Morte. Só lembro da minha mãe. Família. É minha base hoje. É os meus combustíveis diários. Muito bem. Essa foi Cristiane da Silva. Cristiane, nós vamos pedir a sua última mensagem para os nossos telespectadores. Deixe uma mensagem que vier no seu coração, com toda essa base que você tem da sua vida. E também deixe suas redes sociais, seus contatos, para que eles possam te encontrar. Tá bom. Gente, primeiro, porque eu vou me emocionar. Primeiro, sigam. Sigam Cristiane da Silva. Meu Instagram é @oficialcristiane da Silva. A mensagem que eu tenho para você é a seguinte: não importa condições, não importa a circunstância, não importa o cenário que você nasceu e que você cresceu. Você precisa acreditar que você pode, você deve escrever uma nova história para você e para toda a sua família. E neste meio tempo, como, Cristiane? Buscando conhecimento. Primeiro,
A cartilha de vida. Quando você vai para a escola, te dão uma cartilha. Se você não ler aquele livro, não fazer o exercício, você não passa na prova. Então, aqui para a tua vida, pega a tua cartilha, que é a Bíblia. Lê o livro. Faz a prática do exercício diário, que no dia da prova, o professor vai estar em silêncio. Mas você vai ser aprovado e você vai construir uma mente forte, uma alma curada e um corpo saudável mediante a mudanças de hábitos. O primeiro, criando conexão com quem te criou. Muito bem. Depois dessa mensagem incrível, muito obrigada, Cris, pela sua disponibilidade, Obrigada, pelo Cris. seu transbordo, por ter transformado. Eu tenho certeza que essas mensagens chegaram na vida das pessoas, assim como você rodou lá e uma mensagem mudou a sua vida. Você vai ser instrumento de transformação na vida das Eu pessoas. creio. Amém. Então, muito obrigada por isso. Obrigada às minhas parceiras maravilhosas. Foi lindo. Falta hoje a Grazi com a gente, mas no próximo ela estará aqui. Queremos muito pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais, todas por um Talks. Deixem lá sugestões de vocês, temas, enviem pessoas que vocês queiram que esteja aqui também mudando a vida de vocês. E é isso, muito obrigada pela presença de vocês aqui e muito obrigada, maravilhosas.